Masashika é um otaku feio e perdedor, até que a garota mais popular da escola se apaixona por ele. Mas ela não é uma garota popular qualquer, ela é tão popular que todos os alunos param para olhar para ela e praticamente adoram o chão que ela pisa. Certa manhã, Timothée Chalamet em versão de R$2 do Walmart se aproxima dela, achando que seu corte de cabelo barato é o suficiente para conquistá-la. Mas Alia o rejeita imediatamente. O idiota tenta salvar a pose mudando a tática e pedindo o número dela. No entanto, Alia destrói o pouco de autoestima que ele ainda tinha, dizendo que não tem o menor interesse nele, deixando-o sem palavras. O resto da escola perde qualquer esperança de conquistá-la, já que ela simplesmente humilhou o garoto mais desejado da escola. Mais tarde, Alia chega na sala de aula e encontra Masashika dormindo. Ela o chuta para acordá-lo e pergunta se ele ficou acordado a noite inteira assistindo anime de novo. Ele confessa que sim, mas explica que tinha algo importante para fazer depois. Alia acha que ele passou a noite em alguma discussão inútil no Twitter, mas, na verdade, o virgão perdedor passou a noite assistindo recaps de anime. Alia o chama de louco, mas Masashika insiste que, se for pela cultura, ele se deixa internar de boa. Ela o observa bocejando tão largo que daria para encaixar uma berinjela e, em seguida, diz algo em russo. Ele pergunta o que significa, e ela responde que quer dizer que ele está patético. A primeira aula do dia é química, algo que os dois claramente têm de sobra. Quando Masashika percebe que esqueceu o livro, ele vai para a mesa de Alia para compartilhar o dela. Enquanto o professor continua falando, Masashika luta para se manter acordado, mas acaba cochilando. Alia o cutuca com a caneta, forçando-o a levantar a mão. O professor pergunta a resposta de uma questão, e Masashika, desesperado, olha para Alia em busca de ajuda. Ela aponta para algo no livro, e ele responde confiante. Mas a resposta está completamente errada. O professor, então, pede para Alia corrigir, e ela imediatamente dá a resposta certa. Masashika não acredita na traição e pergunta por que ela o jogou debaixo do ônibus. Alia alega que só estava apontando o número da questão, mas Masashika sabe que ela está mentindo, especialmente com aquele sorriso diabólico no rosto. De repente, ela repete aquela palavra em russo, o que deixa Masashika confuso. Ele pergunta o que significa, e ela o chama de idiota. Mas Masashika tem um segredo, ele consegue entender russo. Desde o início, ele sabia que ela o estava chamando de fofinho. Isso bagunça completamente a cabeça dele, enquanto tenta entender o que ela realmente quer dizer. Mas Alia continua fingindo que não sabe de nada. Masashika aprendeu russo brincando com uma garota russa quando era criança, mas agora. Masashika nunca imaginou que acabaria sendo conquistado por uma russa poderosa que não sabe que ele entende tudo o que ela diz. Se ele admitisse, Alia provavelmente morreria de vergonha, e ele não tem dinheiro para bancar um funeral. Mais tarde, Alia pega Masashika mexendo no celular e lembra que é proibido usar durante a aula, a menos que seja uma emergência. Mas ele a ignora. Frustrada, Alia toma o celular para ver o que o degenerado imundo está fazendo. Quando vê a imagem de uma deusa da lua com cabelos prateados na tela, devolve o celular irritada. Então, ela muda para o russo e comenta que seu cabelo também é prateado, chamando-o de traidor. Masashika entende o que ela diz e começa a entrar em pane, mas, quando pergunta o que aquilo significa, ela o chama de viciado em jogos. Ele, sendo um cabeça de vento, muda de assunto imediatamente e começa a explicar que não é um viciado de verdade, já que nem tem um canal na Twitch. Alia apenas desvia o olhar, percebendo que não há esperança para ele. Na hora do almoço, Masashika está com seus amigos quando o conselho estudantil entra no refeitório. Alia, a tesoureira, Yuki, a porta-voz, e Maria, a secretária, que também é irmã de Alia. Os meninos concordam que as irmãs Cujo são incrivelmente lindas, mas notam que Maria rejeita todo mundo que a chama para sair, dizendo que já está interessada em alguém. Alia aproveita a deixa para tirar sarro, dizendo que Takashi não tem chance com Maria, já que a cabeça dele parece uma maçaneta. Takashi, indignado, retruca, dizendo que ele só fala isso porque é amigo de Alia. Enquanto isso, as meninas olham ao redor procurando um lugar para sentar. Quando Yuki vê a expressão desinteressada de Masashika, pergunta se podem se sentar com eles. Os meninos concordam, e as garotas se juntam à mesa. Yuki repara que Masashika está com RAM, memória de jogos, assim como ela. Mas, quando percebe que a comida está horrível, brinca dizendo que deveriam melhorar o cardápio com as decisões do conselho estudantil.
Masashika alerta para não misturar preferências pessoais com assuntos administrativos, mas Yuki responde, de forma carinhosa, que está apenas brincando. Nesse momento, Alia olha para Yuki como se ela fosse um incômodo e pergunta se eles são amigos. Yuki explica que ela e Masashika se conhecem desde a infância, porque frequentaram a mesma pré-escola. Quando Masashika pergunta se Alia e Yuki também são amigas, Yuki responde que gostaria de ser, mas Alia avisa que ser amiga dela não é exatamente divertido. Nesse ponto, os meninos decidem levar o almoço para outro lugar, e Takashi comenta que as meninas são brilhantes demais para os olhos de um virgem como eles. Assim que a carga morta vai embora, Yuki se aproxima de Masashika e pergunta se ele já considerou a ideia de entrar para o conselho estudantil. Masashika responde que prefere assistir aquele filme de 2010 do Airbender, que ninguém gosta de mencionar. Yuki comenta que Masashika costumava ser seu vice-presidente no conselho estudantil do ensino fundamental e que ele é muito capaz. Alia, então, muda para o russo e diz que não precisava ouvir isso dela. Mais tarde, Yuki se despede, e Alia comenta que está surpresa que alguma garota queira ser amiga dele. Masashika aponta que ela mesma é sua amiga, o que deixa Alia surpresa. Ela concorda de forma inesperada e sai andando, deixando Masashika confuso. Mais tarde, ele sonha com os bons tempos em que brincava com uma garota russa loira. Quando acorda, lembra como foi tão dedicado a ponto de estudar russo só para conversar com ela, embora não consiga se lembrar do nome dela. Na manhã seguinte, Masashika chega cedo na sala de aula e arruma tudo antes que os outros cheguem. Alia é a primeira a aparecer e comenta que o inferno deve ter congelado, já que ele acordou cedo. Masashika repara a sujeira nas meias dela e pergunta se ela pisou numa poça. Alia se senta e explica que foi respingada de lama por um caminhão que passou. De repente, ela muda de assunto e pergunta se ele vai entrar para o conselho estudantil. Masashika insiste que prefere engolir pregos. Alia tenta perguntar outra coisa, mas fica envergonhada e manda ele esquecer. Ela então começa a tirar as meias, o que deixa Masashika completamente desconcertado. Quando Alia percebe o quanto ele está envergonhado, tem uma ideia cultural e pede para Masashika pegar um par de meias sobressalentes no armário dela. Relutante, ele aceita, mas, quando ela pede para ele colocar a meia nela, ele tenta recusar. Porém, Alia diz que seria um pequeno agrado para ele por tê-la ajudado. Em russo, ela comenta que seria um agrado para ela também. Nesse ponto, Masashika começa a se perguntar se ela está apenas usando-o para aliviar o estresse. Quando ele pergunta o que ela disse, Alia responde que o chamou de covarde. Determinando provar o contrário, Masashika pega o pé dela e decide fazer o que ela pediu. Alia começa a ficar nervosa, dizendo que não estava preparada, mas Masashika pede para ela parar de se mexer para que ele possa terminar. No entanto, ele acidentalmente toca em um local proibido, fazendo com que Alia o chute no rosto. O golpe o derruba, mas ele acha que valeu a pena. Mais tarde, Alia dá o gelo nele. Masashika, tentando se desculpar, se aproxima, mas ela o chama de tarado por pés em russo. Apesar disso, Alia diz que não está brava e pede desculpas por ter chutado ele. Quando tenta verificar se ele está bem, Masashika desconversa e agradece por ter recebido um vislumbre da Terra Prometida. Completamente envergonhada, Alia o acerta de novo e sai correndo. Masashika, determinado, a persegue enquanto os dois correm pela escola. Depois de um tempo, mas 10 minutos depois, ela finalmente cede. Masashika se desculpa por ter ido longe demais e oferece a bebida favorita dela como um gesto de paz. Alia fica emocionada por ele ter notado e muda para o russo, perguntando se ele quer um gole. Masashika congela ao perceber que ela está insinuando um beijo indireto, mas ele se acovarda e finge não entender o que isso significa, como de costume. Alia, então, muda a tradução e ri para si mesma, pensando que ele não entende uma palavra do que ela está dizendo. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.